Desde o começo do ano, ficou muito claro que o Corinthians tratava a partida contra o Flamengo pela Supercopa como algo muito importante, super importante. Não por acaso chegou a mudar o local do jogo contra o Bahia no meio de semana para que fosse possível antecipá-lo de quinta para quarta-feira. Assim, teria o mesmo período de intervalo entre a estreia na Série A e o jogo em Brasília contra o Flamengo, que jogou na quarta contra o São Paulo no Morumbi, e o jogo do Corinthians, que seria a priori em Itaquera, não poderia ser na quarta porque as autoridades de segurança de São Paulo não permitem dois jogos de times grandes ao mesmo tempo na cidade de São Paulo. Então, essa partida mudou para quarta-feira. O Corinthians perdeu, inclusive, ou seja, abriu mão do seu mando de campo praticamente, né? Porque deu muita importância à Supercopa. A sua torcida, idem, se mobilizou de forma impressionante. Foram 187 ônibus das organizadas corintianas que fizeram um belíssimo espetáculo lá em Brasília. O Corinthians se preparou para esse jogo, encarou com muita seriedade. A Supercopa pode não ser o torneio mais importante do ano, mas é legal ganhar, ainda mais num contexto como esse. E foi merecida a vitória do Corinthians. E que ficou menos complicada, menos difícil, menos desafiadora no segundo tempo, com a expulsão tola do Carrascal. O que parecia uma simulação ali do Breno Bidon, um jogo de tantas simulações, né? Na verdade, teve ali um braço na cara, uma tolice, uma burrice, assim, impressionante, como um jogador profissional comete um erro desse do futebol com VAR. E acabou o jogador sendo expulso. E o detalhe, né? Aí entra a questão da arbitragem, né? O Felipe Luiz fez todo o planejamento para o segundo tempo, imaginando um time com os jogadores. De repente, ele estava só com 10. Mas também demorou muito a substituir. Seu time está sem perna, é um time mais cansado, é um time que ainda não está na sua plenitude. O Corinthians está mais inteiro, voltou aos treinamentos e aos jogos muito antes do Flamengo. Ou seja, num cenário como esse, era preciso usar o banco e dar mais uma oxigenada da equipe, né? O que não aconteceu. Ainda assim, o Flamengo teve uma chance impressionante. O Paquetá, que reestreou, perdeu na pequena área. A gente chutou por cima do travessão, tentou estufar a rede, sei lá, e chutou para fora. Fez o mais difícil. Quase o Flamengo empata o jogo no final. Fica o título com o Corinthians e o Flamengo com 3 derrotas seguidas, né? Fluminense pela, pelo Campeonato Estadual, São Paulo pelo Brasileiro e Corinthians agora na Supercopa. 3 derrotas seguidas. Detalhe, o jogo aéreo tão elogiado e tal, que desastre, hein? No gol único da partida, Gustavo Henrique, 1,96 m, marcado por Varela, 1,71 m. O zagueiro do Corinthians faz o pivô, ele que jogou no Flamengo, os jogadores conhecem bem, é muito bom nesse tipo de jogada, obviamente, pela estatura que tem, inclusive. E o outro zagueiro, o Gabriel Paulista, fez o único gol do jogo, e o Corinthians leva a Supercopa do Brasil.